Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith. Vamos deixar Deus moldar nossos desejos. Parte 2, tape 157. Boa tarde. Quando encontramos uns aos outros, ou onde quer que encontremos uns aos outros, precisamos sempre lembrar de que existe uma ligação espiritual entre nós. Somos um com os outros, assim como somos um com Deus. Entre os estudantes do caminho infinito, nunca deveria haver outro sentimento senão o sentimento de unidade, o sentimento de sermos um. Por quê? Independentemente de quão diferentes nossas vidas possam ser, ou de quão diferentes possam ser nossos caminhos, nosso propósito é o mesmo: alcançar Deus, viver na presença de Deus. E nenhum dos nossos estudantes ou professores podem dizer que alcançaram completamente a consciência de Cristo, mas que a cada dia estão buscando chegar mais perto desse objetivo. E desde que estamos todos no mesmo caminho, não faz diferença se hoje um de nós está a 1 passo ou 10 passos à frente do outro, porque podemos estar certos de que esses outros também chegarão aonde estamos e, possivelmente, alguns poderão ir além do ponto onde estamos agora. Por isso, não devemos ter qualquer sentimento de ser melhor do que o outro, ou de ter um maior entendimento do que o outro, porque na realidade somos todos iguais na compreensão da verdade. E a razão é que todos nós, igualmente, não temos nenhuma compreensão da verdade, desde que a verdade é infinita e imensurável. Se existe alguém que alega ter compreensão da verdade, você logo reconhecerá que esse indivíduo não tem compreensão alguma. Porque ninguém que realmente tenha captado um simples toque da verdade pode fazer tal afirmação. Aqueles que foram tocados, mesmo muito de leve, pelo Espírito, chegam à realização de que eu, por mim mesmo, não sou coisa alguma. Eu, por mim mesmo, não posso fazer coisa alguma. Eu, por mim mesmo, não posso ser nada. E lemos nas Escrituras que a compreensão de Deus é infinita. Você vê, se a compreensão, a sabedoria de Deus é infinita, isso não deixa espaço algum para você ou para mim ter qualquer compreensão, a parte da compreensão de Deus, da sabedoria de Deus. E, portanto, não podemos dizer que, por nós mesmos, temos compreensão alguma. Algumas vezes você se aproxima de pessoas que acreditam serem espirituais ou você as trata como se fossem. Porém, quero lhes dizer que Deus é Espírito e tão somente Deus é Espírito. Deus é o Espírito infinito. E se tivermos qualquer espiritualidade, ela vem de Deus, não é nossa. É a graça de Deus e não podemos ter nenhum crédito por isso. E assim, a única forma de saber se está ou não fazendo progresso no caminho espiritual é no grau em que compreende que não está fazendo progresso algum e algumas vezes fica insatisfeito com seu progresso e até mesmo tem o sentimento de que está retrocedendo. Um dia estamos conectados ao Espírito e sabemos tudo. Porém, no dia seguinte, estamos desconectados e não sabemos coisa alguma. Em nosso trabalho em classe,
temos explicado a nossos estudantes que a cada 6 meses começa a surgir em mim a ideia de que sei muito menos do que sabia 10 anos atrás. E à medida que me sento para refletir, descubro que sei ainda menos do que isso. E então, começo a ficar envergonhado do pouco que pareço saber e não descanso até que tenha me esvaziado desse sentimento, porque esse sentimento está fundamentado no ego. O ego quer saber muito, o ego quer ser. Então eu me esvazio do ego e faço esse esvaziamento dessa forma. E isso não é simplesmente um clichê metafísico, isso é verdade. Pelo menos 2 vezes por ano chego à realização de que o que eu sabia no ano passado não era verdade. O que eu sabia no ano passado não era o bastante. De fato, o que eu sabia no ano passado representava apenas meu conceito da verdade naquele momento. E então, vou começar tudo novamente. Vou me esvaziar, vou compreender que não posso de mim mesmo ser coisa alguma, conhecer coisa alguma, ter coisa alguma, compreender coisa alguma. E com esse esvaziamento, eu abro espaço e começo a me encher do Espírito novamente. E isso tem sido a minha salvação nesses muitos anos. Porque não me apeguei à verdade que acreditava no ano passado, então eu pude progredir. Eu tenho realmente que largá-la para receber um desdobramento maior, um desdobramento mais profundo da verdade. E então, à medida que esse desdobramento surge de uma nova forma, de uma forma surpreendente, não é tão amedrontador como poderia ser se me mantivesse agarrado ao entendimento que tinha no passado. Aqueles de vocês que têm estado aqui nessas últimas 2 noites precisam compreender que essas palestras não são, na realidade, simples palestras. São trabalho de classe, são instruções sobre a vida espiritual, compreensão espiritual, ensinamento espiritual. Para aqueles que irão participar dessas classes pela primeira vez, essa palestra lhes dará algo sobre o que pensar entre hoje e amanhã à noite, algo sobre o que ponderar, algo para alcançar. E para aqueles que nunca participaram de minhas classes e não irão participar dessas, a aula que vou lhes dar hoje será tão completa que mesmo que só participem dessa aula, ela lhes dará carne e água, pão e vinho, tudo sobre esse assunto. E isso os nutrirá por muitos e muitos meses, se conseguirem aceitar tudo isso em suas consciências. Precisam ruminar, ponderar e pensar sobre essa verdade pelos próximos dias. Por quê? Após o encontro da noite passada, achei que era necessário lhes falar mais sobre oração. Falar mais das coisas essenciais da oração para que ela se torne uma experiência prática. A oração, entendida corretamente, é uma coisa prática. Uma vida de oração é a mais prática forma de vida. Porém, para receber os maiores benefícios da oração, é essencial que compreendamos alguns dos pontos que fazem da nossa oração uma atividade efetiva em nossa experiência. Assim, eu posso dizer que não precisa aceitar isso como a única verdade, ou mesmo como a maior verdade sobre a oração. Porque oração é de Deus, ela tem uma natureza tão infinita que deve haver milhões de pessoas na Terra que têm seu próprio entendimento sobre a oração e sobre a vida de oração. E esse entendimento é igualmente bom, igualmente efetivo, igualmente profundo. Então, não lhes darei isso como tudo que precisa saber sobre oração.
mas em lugar disso, a oração como foi revelada em minha experiência, a abordagem do caminho infinito sobre a oração e alguns dos seus aspectos essenciais. Nunca feche seus ouvidos para o assunto da oração, qualquer que seja a direção da qual esteja vindo, porque estamos agora na primeira década do entendimento sobre oração. Provavelmente, com umas poucas exceções, a oração nunca foi entendida realmente até os últimos 30 ou 40 anos. Agora, o verdadeiro significado da oração está começando a ser reconhecido universalmente. O assunto da oração está revelando a si mesmo nas almas de homens e mulheres em todo o globo. Então, mantendo seus ouvidos abertos, poderão ouvir outras versões de oração, outras abordagens à oração que os ajudarão em seus caminhos. A primeira coisa que gostaria de lhes dizer é isso. O que poderíamos esperar da oração? E a resposta que lhes darei é essa. Vocês não devem esperar a demonstração de coisas, de pessoas, de condições. Vocês não devem esperar conseguir coisa alguma da oração ou através da oração. Vocês não devem esperar que a oração lhes traga coisas, nem mesmo felicidade ou alegria ou paz, ou qualquer dessas coisas que o mundo está buscando. Existe apenas um único objetivo da oração, e esse é alcançar Deus, nada mais. Entretanto, quando você alcança Deus, você alcança tudo. Alcança todas as coisas. Se vocês estão orando por qualquer outra coisa que não seja a realização de Deus, então você está orando erradamente. Se está orando por saúde, ou casa, ou companhia, se está orando por paz na terra, se está orando pelo fim das guerras, você está orando erradamente e suas orações não trarão frutos, não serão bem-sucedidas. Eu não preciso chamar sua atenção para o fato de que o mundo tem orado por essas coisas por milhares de anos. E temos um quadro pior hoje do que jamais tivemos em toda a história do mundo. E a única razão é que estamos orando erradamente. A oração deveria ter somente um objetivo: alcançar a realização de Deus, alcançar a percepção consciente da presença de Deus. Porque na presença de Deus existe plenitude de vida. E a menos que estejam orando pela realização da presença de Deus, não estarão orando pela plenitude da vida, estarão orando por pequeninas partes dela, pequenos aspectos dela, pequenas ninharias dela, quando Deus quer nos dar a plenitude da vida. Quando oram para serem preenchidos pela presença de Deus, para serem permeados por ela, para estarem sempre conscientes dessa presença, então estão orando por realização em todas as suas formas. Tua graça, Pai, é minha suficiência em todas as coisas. Portanto, vamos deixar nossas orações ser, pela tua graça, a realização da tua dádiva. Não a dádiva de coisas, mas o presente de Deus. Deus, Ele mesmo, deve ser o presente que estamos buscando. Deus, Ele mesmo, deve ser o nosso único objetivo. Deus, Ele mesmo, deve ser o objetivo, o propósito de nossas vidas. Alcançando isso, o Mestre diz: todas as coisas vos serão acrescentadas. Porque o vosso Pai Celestial
Sabe que tendes necessidade de todas essas coisas, e é seu grande prazer vos dar o reino. O mestre diz: não ore por coisas, não se preocupe por sua vida, pelo que haverá de comer ou de beber, ou se será ou não vestido. Não faça isso. E ele diz também: não ore por seus amigos, ore por seus inimigos. Agora, quando aceita isso literalmente irá ter seu período de oração diária, no qual busca tão somente a graça de Deus, a presença de Deus. Busca apenas vê-lo face a face. Busca apenas comungar com Deus dentro do seu próprio ser. Buscando isso, descobrirá que todas as outras coisas estão incluídas. Todas as alegrias sobre a face da terra, toda a paz, toda a harmonia chegam para aqueles que encontram Deus, porque nele existe a plenitude da vida. Onde o Espírito do Senhor está, ali existe liberdade. Não estamos todos nós, como humanos, procurando liberdade? Não estamos todos nós buscando libertação do pecado, doença, morte, preocupação, falta, limitação, guerras? Certamente estamos. Como vamos encontrar libertação de tudo isso? Como vamos encontrar libertação de todas essas coisas? Através do teu Espírito. Na presença de teu Espírito existe liberdade, existe libertação de todas as limitações, de todas as discórdias, libertação de todas as desarmonias. Mas isso não pode ser alcançado de nenhuma outra forma a não ser através do teu Espírito. Alcance o Espírito de Deus dentro de si mesmo. As Escrituras nos ensinam que devemos ter em nós aquela mente que também estava em Jesus Cristo. Faça disso o objetivo de sua oração. Ó Pai, que eu possa ter em mim aquela mente que também estava em Jesus Cristo. Você vê, a primeira coisa essencial na oração é saber pelo que orar e como orar, para quê? Para que possa assim orar corretamente. E nós sabemos pelo que devemos orar, pela graça de Deus, pela presença de Deus, pela realização de que essa presença está sempre conosco, que nunca nos deixa, que nunca nos abandona. Ela vai adiante de nós para fazer os caminhos tortuosos retos. Ela vai adiante de nós para preparar um caminho para nós. Ela vai atrás de nós, guardando as nossas costas. Ela anda ao nosso lado. E assim, a verdadeira oração, a oração com uma verdadeira compreensão espiritual, é a oração para que o presente de Deus, Ele mesmo, nos seja dado. Não dos presentes de Deus, de um automóvel, de uma casa ou companhia, mas o presente de Deus, Ele mesmo, da sua presença. Então, alcançando esse ser que é Deus, descobrimos
que todas as coisas estão incluídas. Bem, esse é o primeiro passo para a compreensão do que seja uma oração efetiva. Descobri em minha experiência que quando recebo qualquer pedido de ajuda, esse é o único tratamento necessário. Agora, como vocês sabem, tenho trabalhado ativamente por 27 anos. E aqueles que me pedem ajuda não são apenas os que estão perto, mas na Inglaterra, na África, por toda a Ásia, em todos os Estados Unidos e no Canadá. Então, não posso estar fisicamente na presença deles. A maioria deles eu jamais encontrei, e muitos não tenho sequer esperança de encontrar. Certamente não posso identificá-los pelo nome, nem tenho conhecimento algum da doença de cada um em particular, ou falta ou limitação que possam estar sofrendo. E assim, devo ter descoberto uma forma de oração ou tratamento através do qual essas necessidades possam ser atendidas numa larga escala e elas realmente têm sido atendidas, ou esse trabalho não teria continuado durante todo esse tempo. E posso lhes dizer, a partir da minha experiência pessoal, que eu utilizo esse método de trabalho de cura todos os dias e tantas vezes quanto possível, 10, 20, 30, 40 e algumas vezes mais. Me sento em silêncio e espero sentir a presença de Deus. Espero um sentimento interior de que o Espírito de Deus está se movendo. Espero por uma certeza interior de que a graça de Deus está sendo derramada. E quando a recebo, minha oração ou tratamento está completo. Foi encerrado. E tenho aplicado essa forma desde o primeiro dia em que me dediquei a esse trabalho de cura e nunca modifiquei. Esse tem sido sempre o caminho. Vou para o centro do meu ser, vou para dentro de mim, fico quieto, fico sereno, até que a paz que ultrapassa todo o entendimento desça sobre mim. Você pode chamá-la da descida do Espírito Santo. Pode chamá-la da realização da presença de Deus. Pode chamá-la da consciência do Cristo. Pode chamá-la da forma que quiser, mas é realmente um sentimento interior de certeza de que o grande, infinito, invisível está presente aqui comigo. E isso é tudo. Quando ele está presente aqui comigo, descobri que está também igualmente presente com o meu paciente, meus estudantes, minha audiência ou minhas classes. Onde quer que o Espírito do Senhor esteja, aí é terra santa. E todos aqueles que entram na esfera, no alcance dessa consciência, sentem a sua presença. Você sabe que quando estou na plataforma, muitos dos nossos estudantes podem identificar quando o Espírito me preenche. Podem ver quando o Espírito assume o comando. Porque ele não está sempre tão visivelmente presente. Algumas vezes parece ser uma presença sutil que sinto lá no fundo de mim mesmo. E então, de repente, ele surge, ele emerge. Rapidamente e com toda a força, há uma expressão evidente e visível. E aqueles estudantes que me conhecem podem realmente identificar quando isso acontece. E eu também posso identificar quando isso acontece com meus estudantes. Posso ver quando o Espírito desce sobre eles.
Então, essa é a primeira coisa essencial. Mas existe uma outra, eu diria uma segunda importância em relação à oração. Porém, são tão próximas uma da outra que dificilmente você pode dizer qual das duas é maior. Estão muito próximas no grau de importância. E essa segunda, você precisa testemunhar comigo, me ouvir pacientemente, para que possa realmente entendê-la. Você precisa entender que Deus não é um grande poder que cura as doenças, ou reforma os pecadores, ou que nos liberta de nossos problemas. Não é um poder lá fora. Essa realmente não é a forma na qual Deus opera. E essa não é a função de Deus. A verdade sobre a questão é essa: Deus é onipotente. Isso significa todo poder. Deus é onipotente. Deus é todo poder, o único poder. Além de Deus, não existe nenhum outro poder. Agora você deve ouvir isso com toda atenção. Somente Deus é poder. Somente Deus é poder. Não apenas Deus é onipotente ou todo poder, mas Deus é onipresente. Justamente aqui onde estou, justamente aqui onde você está, o próprio lugar em que está é Terra Santa. E o que faz desse lugar Terra Santa? O que faz dele Terra Santa não é porque você está aqui, é porque Deus está aqui. Justamente no lugar em que você está, Deus está. Deus é onipresente. E nessa onipresença, Deus é também onipotente, todo poder, além do qual não existe nenhum outro poder. E quando você chega a essa compreensão, você não mais tenta curar as doenças, nem tenta reformar os pecadores, nem tenta conseguir emprego ou suprimento ou companhia para qualquer pessoa. Você habita no centro do seu próprio ser, contente por compreender que Deus é onipotente. Deus é onisciente. Deus é onipresente. E além dele, não existe nenhum outro. E então, quando compreende isso, o milagre que acontece é esse. Aquela coisa que estávamos temendo, pobreza, pecado, doença, falso apetite, guerras, rumores de guerras, bombas atômicas, todas essas coisas desaparecem de nossa experiência. Elas se desmancham como se não fossem nada mais do que uma miragem, uma ilusão. E isso acontece porque nelas mesmas elas não são poder. De outra forma, você não poderia dizer que Deus é onipotente. Ninguém pode dizer verdadeiramente que Deus é onipotente e, ao mesmo tempo, dizer que qualquer outra coisa tem poder. Ninguém pode verdadeiramente dizer que Deus é onipotente e dizer, mas existe um poder do mal e Deus vai fazer alguma coisa sobre ele. Não. Não pode existir um poder maligno. Não faz diferença alguma se eu e você, através de nossa experiência humana, temos olhado para algumas pessoas, algumas condições e temos sentido medo delas. O que importa é que quando encontra sua paz interior, a graça de Deus dentro de você, descobre que essa onipotência e onipresença está governando você. E automaticamente
todas essas coisas que temia desaparecem, porque na realidade não são coisa alguma. O Velho Testamento nos fala sobre uma batalha que os hebreus tiveram que enfrentar contra um inimigo poderosíssimo, muito mais forte do que eles. Então, seus líderes fugiram apavorados e foram contar aos profetas hebreus sobre esse exército arrasador que vinha se aproximando. E esse sábio, esse místico, esse profeta, que já havia realizado a presença de Deus, disse àqueles homens: eles têm apenas braços de carne. Nós temos o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos nos sentar e orar. E então, a Bíblia nos diz que os inimigos começaram a lutar entre eles mesmos e destruíram uns aos outros. E assim, os hebreus nem sequer tiveram que ir à luta. Em nosso trabalho com nossos estudantes e pacientes, temos descoberto a mesma coisa. Temos descoberto que as condições que eles mais temiam, as condições, circunstâncias e pessoas que temem os pecados, as doenças, que temem por considerar que são poderosas e opressoras, tudo isso desaparece completamente quando trazido à presença de um indivíduo que foi tocado pelo Espírito de Deus. Assim, não somos mais amedrontados. Essas circunstâncias não são mais amedrontadoras ou tenebrosas. São apenas braços de carne. Agora, não há dúvida de que, na experiência humana, existem pecados e doenças que são terríveis. Não existe dúvida de que um exército superior é realmente uma aparência aterradora. E se você olhar para a vida de um ponto de vista material, então terá que usar as armas do mundo. Porém, no exato momento em que concordar dentro de si mesmo que, se existe um Deus, de alguma forma, ele só pode ser Deus por causa de sua onipotência e onipresença. De outra forma, ele não seria Deus. Um Deus que não seja onipotente, onisciente e onipresente não pode ser chamado de Deus. Mas, se existe um Deus, esse Deus deve ser onipotente e onisciente e onipresente. E então, o que podemos temer? A segunda parte da oração é a habilidade de que, quando está sentado e meditando dentro desse silêncio, você precisa compreender que não está sendo chamado para curar doenças, ou mudar condições, ou reformar pecadores, ou parar guerras. Você está sendo chamado apenas para trazer a expressão consciente ou a sua percepção consciente à presença de Deus. E descobrirá que, na medida em que faz isso, o erro, que seja na forma de pecado, doença, falta, limitação, qualquer que seja a sua forma, ele começa imediatamente a desaparecer. Algumas vezes você tem o que é chamado de um milagre, uma cura instantânea. Outras vezes a cura acontece vagarosamente. Porém, não faz nenhuma diferença se ela surge rapidamente ou vagarosamente.
Eu diria que para o paciente ou estudante é melhor que venha vagarosamente, porque lhes dá a oportunidade de se abrirem à presença do Espírito e se manterem firmemente em sua presença, uma vez que a tenham recebido. Frequentemente, aqueles que têm uma cura imediata voltam ao mesmo sentido material da vida. O mestre diz: vai e não peques mais, para que coisas piores não lhe aconteçam. E na minha experiência e na experiência de todo curador espiritual, tem havido pessoas que tiveram curas rápidas e que ficaram muito felizes e alegres por poderem voltar a viver da mesma forma materialística que sempre viveram. E então ficam se questionando quando, mais tarde, coisas piores lhes acontecem. Mas o ponto que quero colocar é esse: a verdadeira cura espiritual é algo que não acontece no corpo, ela acontece na consciência do indivíduo. É uma regeneração mais do que uma cura. E à medida em que essa regeneração acontece, à medida em que a pessoa abre sua alma ao poder do espírito, naturalmente o corpo responde, o negócio responde, o lar responde. Tudo que está na esfera da consciência da pessoa responde à medida em que sua alma se abre à luz da verdade, à luz divina, à atividade de Deus. Essa é a razão pela qual lhes disse na primeira noite que precisávamos estudar esse assunto considerando seus dois lados, vida espiritual e cura espiritual. Não existe, na realidade, cura espiritual separada da vida espiritual. E não existe vida espiritual separada da experiência de Deus. Deus precisa ser experienciado. Precisamos comungar com Deus dentro do nosso ser. Sim, no começo parece que existem dois, Deus e o homem. Porque o homem está comungando internamente com Deus. Porém, não existem realmente dois. Existem duas facetas de um só Deus. Deus como Pai e Deus como Filho. Eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior que eu. O infinito invisível, a quem chamamos Deus, e nossa identidade individual, a que chamamos o Filho. E assim o Filho comunga com o Pai. Mas essa comunhão acontece dentro do nosso próprio ser individual. E essa é a razão pela qual o Mestre nos deu esse ensinamento sobre o assunto de oração. Ensinamento que frequentemente negligenciamos. Está no capítulo 6 de Mateus. E quando orares, não sejas como os hipócritas, porque gostam de orar de pé nas sinagogas e nas praças, para que possam ser vistos pelos homens. Na verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E assim é que, à medida em que aprendemos a nos voltarmos para dentro de nós mesmos, e se lembrem disso, podemos nos voltar para dentro quando estamos em nosso quarto, ou no banheiro, ou na sala, ou na varanda. Podemos nos voltar para dentro quando estamos em nosso carro. Podemos nos voltar para dentro
quando estamos em nosso escritório e podemos nos voltar para dentro quando estamos na igreja. Não faz diferença alguma aonde estamos. O ponto é que, onde quer que esteja, se volte para dentro, porque o reino de Deus está dentro de você. E é dentro de você que esse contato deve ser feito. E assim é que a certeza, a convicção da presença divina pode chegar até você. Ela não pode vir de fora, ela somente pode vir de dentro e somente pode acontecer dentro de você. Então, à medida em que o Espírito de Deus o preenche, você sente uma paz, sente uma respiração profunda, sente um alívio do peso, da preocupação. E quando isso acontece, então, você se levanta e vai cuidar de sua vida normal. Porque agora descobrirá que o Deus Filho tem o Deus Pai com ele. E o Deus Pai está prosperando cada atividade do Filho. Somente esteja certo de não tentar viver sua vida por você mesmo. Esteja certo de não tentar viver de acordo com a sua própria sabedoria, ou com sua saúde, ou com sua força, ou sua espiritualidade, porque você falhará. Mas em todas as coisas que for fazer, deve se retirar para o reino de Deus dentro de você e receber a certeza da graça de Deus. Então, siga adiante sabendo que o mundo tem apenas braços de carne. Nós temos o Senhor Deus Todo-Poderoso trabalhando dentro de nossa alma, dentro do nosso próprio ser. A maior mudança que acontecerá no mundo religioso no próximo século será a compreensão de que você é infinito. Essa será a próxima grande descoberta religiosa. Esse foi o assunto de uma classe que dei há muitos anos atrás. E na primeira noite daquele curso, me foi revelado que Deus é o ser infinito. Entretanto, na segunda noite, me foi revelado que Deus é o infinito ser individual, que Deus é o seu ser e o meu. Se isso é verdade, então, nosso ser é infinito. Agora, você não é infinito como ser humano. Eu não sou infinito como ser humano. Mas o nosso ser é infinito. E não precisamos ir a lugar algum, mas dentro de nós mesmos, para encontrarmos nossa infinidade que está em nossa unidade com esse ser que é Deus. E quando fechamos nossos olhos para as nossas limitações humanas e nos voltamos para dentro e chegamos a esse centro, então, quando fazemos esse contato, descobrimos que não existem dois, existe apenas um e esse um é Deus. Deus é a infinidade de nosso ser individual. E à medida em que aprendemos a morrer diariamente para esse conceito limitado do ser, a infinidade de Deus flui através de nós. A infinidade de Deus jorra para esse mundo como infinita inteligência, infinita força, infinito amor, como vida eterna. Você sabe que sempre se acreditou que a vida é eterna. Mas como a vida pode ser eterna a menos que a vida seja Deus? Nada é eterno senão Deus. Então, se a vida é eterna, esteja certo de que a vida é Deus. E Deus é sua vida, e portanto sua vida é infinita. E você usufrui dessa infinidade
quando aprende que o Senhor Deus Todo-Poderoso, no centro do seu ser, é a saúde de seu corpo, é a força do seu ser, é a inteligência de sua mente, é a fonte do seu suprimento. Então, o infinito começa a jorrar através de você, na proporção em que pode deixar de lado o conceito limitado do ser e realizar Deus como seu próprio ser. Agora, desde que Deus é nosso ser, todo o poder está dentro do nosso ser e coisa alguma pode ter poder sobre nós. Nem pecado, nem doença, nem morte, falta, limitação, guerras ou rumores de guerra. Nada disso pode entrar em nossa consciência. Nada disso pode atingir o nosso ser se tivermos compreendido a natureza de Deus como ser infinito, ao lado do qual não existe nenhum outro. A infinidade de Deus, então, transforma o erro em nada, apenas um braço de carne. Você não precisa lutar, porque a batalha não é sua. Permaneça tranquilo e veja a salvação que vem do Senhor. Em outras palavras, sempre que tiver que enfrentar aquilo que eu chamo de inimigo, pecado, doença, morte, falta, limitação em sua própria vida ou na vida de outras pessoas que buscam sua ajuda, compreenda que não está sendo chamado para lutar contra o mal ou contra o erro. Você não está sendo chamado para curar doenças ou reformar pecadores. Você está sendo chamado para ir ao centro do seu ser e realizar a presença de Deus. E quando realizar a onipotência de Deus, o braço de carne desaparece. O braço de carne destrói a si mesmo. O braço de carne manifesta alguma forma de fraqueza que no final o elimina. Ninguém pode ser curado de coisa alguma enquanto a teme, e ninguém pode parar de temer coisa alguma enquanto acredita que ela tem poder. E ninguém pode retirar o poder do pecado, doença e morte até que tenha aprendido sobre a onipotência de Deus. E ninguém pode confiar na onipotência de Deus a menos que tenha realizado essa onipotência, onipresença dentro do seu próprio ser, mais perto que sua respiração, mais perto do que mãos e pés. Ninguém pode crer em Deus enquanto estiver pensando sobre Ele como um ser distante lá no céu. Certamente, ninguém pode confiar em Deus quando acredita que Ele somente opera quando você, de uma forma ou de outra, é merecedor dele. Não seja enganado por essa crença teológica. Não faça isso. Deus está tão perto dos pecadores quanto está dos santos. E na maioria das vezes, Deus tem mais prazer em um pecador que se arrepende do que em 99 que são muito bons. Nunca acredite que precisa esperar para Deus fazer alguma coisa por você. Nunca aceite que Deus não trabalhará a seu favor até que você mereça. Pelo contrário, ore para que a graça de Deus seja realizada em você agora. E isso estabelecerá o seu merecimento. E lhe digo isso, quanto mais você tem o sentimento de que é bom e de que merece, menos chances tem de encontrar Deus. Sim, é a graça de Deus, é o poder de Deus, não o seu merecimento. Eu tenho uma história, que talvez você conheça, é a história de um homem santo, muito conhecido,
que estava morrendo e foi para o céu. Bateu na porta e Deus atendeu e perguntou: quem está aí? E o santo disse: eu estou. E Deus disse: sinto muito, não há lugar no céu agora. Você precisa voltar e retornar um outro dia. Bem, esse santo homem pensou que era muito estranho que não houvesse lugar no céu para ele. Mas voltou no outro dia e bateu novamente. E Deus perguntou: quem está aí? E o santo respondeu: eu. Deus disse: sinto muito, o céu está ainda cheio, não tem lugar para você. Precisa voltar outro dia. Agora o homem santo saiu e pensou sobre isso muito seriamente. E voltou pela terceira vez e bateu na porta. E Deus perguntou: quem está aí? Ele respondeu: tu estás. E Deus disse: entre. Nunca houve lugar aqui para mim e para você. Então não acredite nem por um minuto que pode ser bom, pode ser merecedor. Você não pode. Isso o separaria da onipotência e onipresença de Deus, que justamente constitui o seu ser individual. Até o mestre disse: por que me chamas bom? Existe somente um bom, vosso Pai que está nos céus. Então, tenha muito cuidado para não manter a ideia de que tem sido bom durante toda a sua vida e de que realmente merece as bênçãos de Deus. Como ser humano, você nunca foi nem nunca poderá ser bom. Mas você é filho de Deus, herdeiro de Deus. No exato momento em que faz esse reconhecimento, você é merecedor. Você não somente é merecedor, mas não pode evitar que a graça de Deus chegue até você. E então o desmerecimento humano começa a desaparecer e pouco a pouco descobrirá que repentinamente a bondade surge de dentro de você. E o ponto de tudo isso que estou explicando é que você deve orar tão somente pela realização de Deus, pela realização da presença de Deus, pela graça de Deus. Tua graça é minha suficiência. Portanto, vou orar apenas para que tua graça me toque, tua graça me seja revelada. Em segundo lugar, não olhe para Deus como um grande poder lá fora que vai fazer alguma coisa contra o mal porque você vai ficar desapontado. Mas, especialmente, tenha muito cuidado se você é um curador. Tenha muito cuidado para não aceitar a crença de que se simplesmente alcançar Deus, alguma coisa acontecerá a essa doença. Porque não irá acontecer dessa forma de maneira alguma. Deus não é um curador de doenças. Deus é o ser perfeito e sua criação é perfeita. A criação de Deus é perfeita. E isso você precisa ver. Deus é a infinidade do seu ser e do meu ser. Deus é espírito e Deus é infinito, e ao lado de Deus não existe nada mais. Quando você compreende isso, toda essa ilusão que se apresenta a nós como inimigos superpoderosos é desmascarada e a vemos como simples braços de carne e eles destroem a si mesmos. A graça de Deus dissolve toda ilusão que se apresenta em nossa experiência. A graça de Deus remove todos os obstáculos do nosso caminho. Não porque eles sejam obstáculos, mas porque a luz da verdade revela que nunca houve poder nesses chamados obstáculos. Eles nunca foram realidade. Esse é o milagre do ensinamento espiritual. Não é a verdade contra o erro. Não é a mente contra a matéria. Não é Deus contra o mal. Não é um grande Deus que faz alguma coisa contra um mal terrível.
quando ele quer, se ele quiser. Não é dessa forma. O ensinamento espiritual é uma revelação de Deus como ser individual infinito, como espírito onipotente, onisciente, onipresente, ao lado do qual não existe nenhum outro. E nessa compreensão a luz brilha e a escuridão desaparece. Nas Escrituras nos é prometido que o dia chegará quando o leão, a ovelha e a criança se deitarão todos juntos. Como isso pode acontecer se o leão é tão terrível? Você vê, o leão não é tão terrível, a ovelha não é mansa, a criança não é mansa. Deus é a vida, a mente, a alma de todo ser. E Deus aparecendo como um leão, ou Deus aparecendo como uma ovelha, ou Deus aparecendo como uma criança, é somente uma vida, um ser, uma graça. Na medida em que compreendemos isso, os terríveis leões lá fora no mundo, quer seja na forma de leões ou na forma de doenças, pecado, falta, limitação, tudo isso começa a revelar sua irrealidade. Agora, o grande presente desse ensinamento está na palavra Sempre que tiver que enfrentar aquilo que parece ser um poder separado de Deus, simplesmente lembre da palavra e então sorria. Deus é esse poder único. Não existe outro. Quando tem que enfrentar uma condição que parece ter lei de infecção, contágio, hereditariedade, qualquer forma de lei humana, lei material ou física, simplesmente se lembre da palavra com letras maiúsculas. Se Deus é existe somente uma lei e Deus é essa única lei. Então, não existe lei alguma, mas somente Deus. Deus é a única lei. E então, onde está essa lei de infecção ou de contágio? Nada disso é lei. Os homens têm lhes dado a honra, o título de lei, mas quando chegam à presença de alguém que conhece o segredo da palavra então fica provado que não são absolutamente nada. Existe apenas Você não precisa temer qualquer lei mortal, material, física, legal, desde que esteja habitando na palavra Deus é Ouve, ó Israel, o nosso Senhor, nosso Deus é uma presença, um poder, uma lei, um ser, uma substância, uma causa, um Criador. Bem, você sabe, se Deus é e o único Criador, não temos coisa alguma a temer de qualquer forma. Temos? Se existe apenas uma criação e essa criação é a criação de Deus, o que podemos temer? Não temos nada a temer. Somente se lembre, é a maior bênção que descobri no desdobramento do caminho infinito. Simplesmente essa palavra lembrar sempre que Deus é existe somente uma lei, um ser, uma causa, um Criador. Um Criador, uma criação. Um Deus, um Filho. E o Filho deve ser tão bom quanto o Pai. Sempre Onde estão essas aparências que nos amedrontam? Esses exércitos poderosos, essas doenças poderosas? Elas são apenas braços de carne, nada. Se firme nesse e veja os braços de carne secarem, enfraquecerem e desaparecerem.
Eu penso que essa é a história sobre o assunto da oração. Porém, somente alcançamos alguma medida da demonstração disso na proporção em que alcançamos a certeza interior de que isso é verdade. Antes de termos essa certeza, nada do que lhes disse é verdade. Pelo menos não para quem não acredita. Mas, naturalmente, Deus é verdade. E ainda assim, Deus não tem feito muito pelo sofrimento da humanidade e nem a verdade. Mas Ele faz qualquer coisa pelo sofrimento da humanidade na proporção em que é entendido, é realizado internamente. É reconhecida a sua presença operando dentro de você. E assim, essa verdade que lhes falei sobre a oração somente pode beneficiá-lo no grau em que alcança a realização dela dentro do seu próprio ser. E a forma de conseguir isso é através da oração interior, da oração silenciosa, ficando sozinho consigo mesmo e aprendendo a meditar, a fim de que possa se sentar e ir calmamente para dentro de si mesmo, até que o Espírito de Deus fale com você, até que a própria voz de Deus anuncie a Ele mesmo. Você sabe, quando Ele profere a sua voz, a terra derrete. Quando essa pequena voz serena é ouvida dentro de você ou sentida, todo o erro da terra se derrete e desaparece de sua experiência. Você não pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. Mas se ele proferir sua voz, a terra derrete. Quando você está em meditação ou fazendo um tratamento, quando está cuidando de algum problema para você mesmo, sua família, outras pessoas, aprenda a ficar dentro de si mesmo até que sinta uma resposta. Pode ser que chegue como uma voz. Você pode realmente ouvir uma mensagem, mas não é necessário. Você pode ter uma visão, mas não é necessário. Somente uma coisa é necessária. E essa é que permaneça ali até que sinta algo se movendo dentro de você. Algo que lhe dê o sentimento de que alguma coisa aconteceu. Não precisa pensar nem mesmo o quê. Desde que esteja consciente de uma vibração, um sentimento, uma respiração profunda. Algo que lhe dê a certeza de que Deus está presente. Então, deixe o problema sozinho e descobrirá que Deus proferiu sua voz. E agora a terra derrete, os pecados desaparecem, a falta desaparece, os falsos apetites desaparecem. E até mesmo, grandes questões nacionais e internacionais são moldadas por esse tipo de oração no nível que o mundo ainda não se deu conta. Deus não é movido por palavras ou pensamentos. A única coisa que traz a presença de Deus para uma real atividade em sua experiência humana é a realização da presença de Deus Ele mesmo, a experiência da presença de Deus. Quando essa experiência acontece, todas essas falsas aparências desaparecem. Nós fazemos as afirmações, nós afirmamos a verdade para entrarmos na presença. Depois silenciamos para sentirmos a presença. Então, você descobre que as pessoas que encontra não são mais mortais ou humanas. Você encontra o Filho de Deus em cada pessoa que encontra.
e em todas as coisas, nos vegetais, nos minerais, em tudo que existe, você vê a mão de Deus. Descobrirá que encontra harmonia em lugar de discórdia, encontra saúde em lugar de doença. Tudo isso porque quando ele profere sua voz, a inteira terra da discórdia desaparece. Não há nada que aconteça em nosso trabalho que tenha uma importância maior do que essa lição que estamos tendo hoje. E se você vai ou não participar dessas aulas, a palestra de hoje será de muita utilidade para você. Se for participar das aulas, estará trabalhando todos os dias para ter cada vez mais experiências sobre esse assunto. Porém, se não for, não precisa se preocupar. Deus proverá outras oportunidades. Todavia, aprenda a lição de hoje e a coloque em prática. Observe como a terra derrete quando você tem uma contemplação interior, uma contemplação da presença de Deus, uma contemplação da graça de Deus, uma contemplação do poder de Deus, uma contemplação da lei de Deus e do ser de Deus presente aqui e agora, dentro de você e dentro de mim. Quero realmente agradecer a todos nessas 3 ocasiões em que tive a oportunidade de estar aqui. Me senti maravilhado com a receptividade de vocês, com a serenidade e a paz com que têm respondido à mensagem do caminho infinito. E eu sei que a graça de Deus está aqui conosco. Muito obrigado.